Este vídeo é um complemento da aula 49, Evolução do Homem Animal ao Espiritual. E vamos tratar neste vídeo as 7 fases ou 7 estados em que uma pessoa se encontra na vida atual, baseado no livro Tornar-se Pessoa de Carl Rogers. Carl Rogers foi um psicoterapeuta humanista que teve 30 anos de experiência com a diretividade. E, depois que viu que isto não funcionava, passou mais 30 anos de sua vida na não diretividade. Então ele mostra as 7 fases ou níveis do processo evolutivo, ou seja, cada um de nós está numa fase do processo evolutivo. Neste processo, pode-se perceber que uma pessoa revela habitualmente comportamentos que se manifestam em vários estágios, desde uma fixidez total até uma mobilidade absoluta ou flexibilidade. A pessoa tende a se colocar globalmente nesta ou naquela fase, ou mesmo em fases intermediárias às que serão apresentadas. Neste primeiro estágio, o indivíduo se encontra com muita fixidez e quase que um total distanciamento de sua experiência pessoal. Não irá se expor de forma alguma. Sua característica principal é recusa da comunicação pessoal e comunica-se apenas sobre assuntos exteriores. Numa entrevista, por exemplo, se expressaria assim: Pois bem, dir-lhe-ei que sempre me pareceu um pouco idiota falar de si mesmo, a não ser em caso de extresidade. Os sentimentos e os significados pessoais não são aprendidos nem reconhecidos como tais. As construções pessoais são extremamente rígidas. As relações íntimas e comunicativas são encaradas como perigosas. Nesse estágio, nenhum problema pessoal é reconhecido ou captado. Não existe o desejo de mudança. Também se expressaria assim: Acho que estou perfeitamente bem. Existem muitos bloqueios na comunicação interna, que ilustram a rigidez psicológica inerente a esta extremidade do contínuo. O indivíduo tem pouco ou nenhum reconhecimento do fluxo e do refluxo de sua vida afetiva. Os caminhos que segue para construir a sua experiência foram determinados pelo seu passado e não são, de maneira rígida, afetados pelo presente. No seu modo de vivenciar, ele está determinado pelas estruturas de sua forma de experienciar, ou seja, reage à situação presente assimilando-a a uma experiência passada e depois reage a este passado sentindo. A pessoa tende a se ver como não tendo problemas, ou os problemas que reconhece são apreendidos como completamente exteriores a si mesmo. A comunicação interna entre o eu e a experiência imediata está seriamente bloqueada. O indivíduo neste estágio está representado por termos como uma fixidez em oposição ao fluxo de mudança. Quando a pessoa do primeiro estágio passa para o segundo estágio, se ela puder vivenciar a si mesma e, quando for totalmente aceita, segue-se então ao segundo estágio. Nesta circunstância, a pessoa se beneficia de um clima de aceitação, sem ser obrigada a tomar qualquer iniciativa pessoal, por algum tempo, para se sentir aceita. Sua expressão se torna um pouco mais maleável e fluida, como: Suspeito que meu pai sempre tenha se sentido pouco seguro nas suas relações de negócios. Os problemas são captados como exteriores ao seu eu. A desorganização continua a aparecer inesperadamente em minha vida. Não existe sentimento de responsabilidade pessoal em relação aos problemas. Os sentimentos são descritos como não próprios ou às vezes como objetos passados. O terapeuta fala então: se quiser me dizer o que atrasa aqui,
O sintoma era estar muito deprimida. Os problemas interiores são apreendidos e comunicados como se fossem completamente exteriores. Ela não diz, eu estou deprimida. Nem mesmo ela diz, eu estava deprimida. Ela trata seu sentimento como um objeto remoto que não possui e que lhe é inteiramente exterior. Os sentimentos podem ser exteriorizados, mas não são reconhecidos como tais e nem pertencentes ao próprio indivíduo. A experiência está determinada pela estrutura do passado. As construções pessoais são rígidas, não reconhecidas como construções, mas concebidas apenas como fatos. Sabe-se muito pouco sobre a forma como uma pessoa nesse estágio acaba por experimentar-se a si mesma quando for aceita. O terceiro estágio. Se a leve maleabilidade e o início do fluxo no segundo estágio não forem bloqueados, e se a pessoa se sentir totalmente aceita tal qual é, dá-se uma maior maleabilidade e fluência na sua expressão. Há um fluir mais livre da expressão do eu como um objeto. Esforço-me muito para ser perfeita com ela. Entusiasta, amigável, inteligente, faladora, porque quero que ela goste de mim. Há uma expressão, experiências pessoais, como se tratasse de objetos. Sou capaz de me sentir sorrindo com suavidade como a minha mãe, ou sendo teimosa e segura de mim como meu pai às vezes é. Sabe, eu deslizo para a personalidade, seja ela de quem for, mas que não é a minha. A pessoa exprime e descreve sentimentos e significados pessoais que não estão presentes. São comunicações sobre sentimentos passados. Havia tantas coisas que eu não podia dizer às pessoas. Tantas coisas, mas que eu fiz. Sentia-me tão vil e tão má. E o que agora sinto é precisamente o que me lembro de ter sentido quando era criança. Há uma aceitação reduzida dos sentimentos. A maior parte dos sentimentos é revelada como algo vergonhoso, mal, anormal ou inaceitável de outras maneiras. Manifestam-se sentimentos, e neste caso, algumas vezes, já são reconhecidos como tais. A experiência é descrita como passada, ou como algo afastado do seu eu. Sentia-me de tal maneira culpada durante a minha juventude que julgava merecer ser sempre castigada, fosse pelo que fosse. Se julgasse que não merecia ser castigada por uma coisa, sentia que merecia por outra. Obviamente, ela vê a situação da maneira como construiu a experiência, e não como um fato estabelecido. Sempre sinto medo quando há afeto envolvido, porque isso implica submissão. Detesto isso. Mas acho que identifico as duas coisas e que se alguém manifesta afeição por mim, isso significa que devo aceitar a tudo que essa pessoa quiser. A diferenciação dos sentimentos e dos significados é um pouco mais nítida, menos global do que nas fases precedentes. Há um reconhecimento das contradições da experiência. A pessoa explica que, por um lado, espera fazer alguma coisa de grande, mas, por outro, sente que pode facilmente fracassar. As opções pessoais são muitas vezes vistas como ineficazes. A pessoa decide fazer uma coisa, mas descobre que o seu comportamento não está de acordo com essa decisão. Muitas pessoas se situam neste terceiro estágio e podem permanecer aí durante muito tempo, descrevendo sentimentos que não sentem no momento e explorando o seu eu como um objeto antes de estarem preparadas para passar à próxima fase. Quarto estágio.
Quando a pessoa se sente compreendida, bem-vinda, aceita tal como é, nos vários aspectos da sua experiência, dá-se então uma maleabilidade gradual de suas construções íntimas e uma fluência mais livre dos sentimentos, características de movimento no contínuo. A pessoa descreve sentimentos mais intensos, do tipo não presentes agora. Pois bem, eu era realmente, tocou-me profundamente. Sentimentos são descritos como objetos no presente. Fico desanimada por me sentir dependente, porque isso quer dizer que não acredito em mim. Os sentimentos são por vezes expressos no presente. Outras vezes surgem como que contra os desejos da pessoa. Há uma tendência para experimentar sentimentos no presente imediato, mas que é acompanhada de desconfiança e de medo perante esta possibilidade. Sinto-me presa por alguma coisa. Devo ser eu. Não encontro outra explicação. Não posso atribuir isso a ninguém. Há este nó em alguma parte dentro de mim. Isso me dá vontade de ficar louca e gritar e fugir. Há pouca aceitação dos sentimentos, embora já manifeste alguma aceitação, e a pessoa manifesta uma suficiente aceitação da sua experiência para enfrentar sentimentos que lhe metem medo. A sua aceitação, porém, é pouco consistente. A experiência está menos determinada pela estrutura do passado, é menos longínqua e surge mesmo, por vezes, com um ligeiro atraso. Já é uma maneira menos rígida de enfrentar a experiência. Surge uma maleabilidade na forma como a experiência é construída. Ocorrem algumas descobertas de construtos. Dá-se um reconhecimento definitivo do seu caráter de construções. Começa a pôr-se em questões a sua validade. Isso é engraçado. Por quê? Olha, porque é um pouco estúpido da minha parte. Sinto-me um pouco inquieta, um pouco embaraçada com isso. E um pouco impotente. O humor foi minha defesa toda a vida. Talvez não seja muito apropriado para realmente ver a mim mesma, uma cortina que se corre. Sinto-me um pouco perdida agora. Onde é que eu estava? O que eu estava dizendo? Perdi o domínio sobre alguma coisa que servia para me agarrar. Isto ilustra o que é a alteração que resultam de se pôr em questão um construto básico, neste caso, o humor empregado como defesa. Dá-se uma preocupação diante das contradições e incongruências entre a experiência e o eu. Eu não estou vivendo de acordo com quem sou. Poderia realmente fazer mais do que faço. Quantas horas não gastei no banheiro nessa posição, enquanto a minha mãe me dizia: não saia daí enquanto não tiver feito alguma coisa. Produzir. Isso acontece com um monte de coisas. Ilustra ao mesmo tempo a preocupação perante as contradições e o questionamento da forma como a experiência foi construída. O indivíduo toma consciência da sua responsabilidade perante os seus problemas pessoais, mas com alguma hesitação. Quinto estágio. Se a pessoa se sente aceita nas suas expressões, comportamentos e experiência do quarto estágio, isto irá favorecer uma maleabilidade ainda maior e uma renovada liberdade no fluxo organísmico. As características deste estágio do processo são: os sentimentos são expressos livremente, como se fossem experimentados no presente. Eu esperava ser rejeitada. Estou sempre à espera disso.
Tenho até a impressão de sentir a mesma coisa com você. Custa-me falar disso, porque queria ser o melhor que posso com você. Aqui, os sentimentos e as emoções frequentemente muito difíceis de se manifestar são abertamente expressas. Os sentimentos estão prestes a serem plenamente experienciados. Começam a vir à tona, a brotar, apesar do receio e da desconfiança que a pessoa experimenta em vivê-los de um modo pleno e imediato. Isto apareceu assim e não sou capaz de quase compreender como. Estou procurando compreender. Que terror é este? A pessoa está falando sobre um acontecimento exterior, subitamente tem um olhar angustiado e aterrorizado. E o terapeuta pergunta: e o que é que se passa? O que está acontecendo? Eu não sei. Devo ter me aproximado de alguma coisa de que não queria falar. Aqui, a pessoa tomou consciência de um sentimento quase que involuntariamente. Sinto-me detida, precisamente nesse momento. Por que é que a minha mente ficou vazia? Eu tenho a impressão de me agarrar a qualquer coisa, mas larguei. Outras e algo em mim está dizendo: o que mais será preciso ainda renunciar? Principia a despontar uma tendência para perceber que vivenciar um sentimento envolve uma referência direta. Em cada um dos casos, a pessoa sabe que sentiu alguma coisa, mas percebe que não pode exprimir claramente aquilo que sentiu. A verdade é que eu não sou um indivíduo agradável e tolerante que procuro mostrar que sou. Há coisas que me irritam. Sinto-me ríspida com as pessoas. Sinto-me, por vezes, egoísta. Eu não sei por que é que havia de fingir ou assim. Isso mostra com toda clareza o maior grau de aceitação de todos os seus sentimentos. A vivência é descontraída, já não distante, e ocorre frequentemente com ligeiro atraso apenas. Há um pequeno intervalo entre o acontecimento organísmico e a sua plena vivência subjetiva. O 6º estágio. Supondo que a pessoa continua a ser plenamente aceita na relação interpessoal, os aspectos característicos do 5º estágio tendem a ser seguidos por um estágio muito distinto e frequentemente dramático. Um sentimento que antes estava bloqueado, inibido na sua evolução, é experimentado agora de um modo imediato. Um sentimento flui ao seu pleno fim. Um sentimento presente é diretamente experimentado, com toda a sua riqueza, num plano imediato da experiência. Esse caráter imediato da experiência e o sentimento que constitui seu conteúdo, eles são aceitos. Isto é algo real, e não uma coisa para ser negada, temida ou combatida. Podia mesmo acontecer que eu tivesse uma espécie de ternura em relação a mim próprio. No entanto, como seria eu capaz de me preocupar comigo mesmo, pois somos uma mesma e única coisa? Contudo, sinto isso claramente, sabe? É como quem cuida de uma criança. Você quer lhe dar isso, aquilo. Posso compreender isso quando se trata de uma outra pessoa, mas nunca poderia ver para mim que eu pudesse agir assim para comigo. Será possível agora tomar realmente conta de mim e que isso seja o principal objetivo da minha vida? Isso quer dizer que eu teria de abordar o mundo como se fosse o guardião do bem mais precioso? É quase como se eu me amasse a mim mesma, entende? Isso é estranho,
mas é verdade. Isto parece ser um conceito estranho e difícil de compreender. Poderia significar: eu enfrentaria o mundo se uma parte essencial de mim mesmo, de minha responsabilidade, fosse cuidar do indivíduo precioso que sou eu, que eu amo. O que isso te diz? Com quem eu me preocupo? De quem eu me sinto tão próximo? Ora, aqui está mais uma coisa estranha. Isso só parece esquisito para você? Sim. E vai mesmo mais longe a ideia de me amar a mim próprio e de me preocupar. Os seus umedecem-se. Seria uma coisa muito bonita. Muito bonita. Se trata de um sentimento que ela nunca tinha sido capaz de deixar correr e que era sentido neste momento de uma forma imediata. É um sentimento que evolui para o seu fim pleno, sem inibições. É experimentado com aceitação, sem qualquer tentativa de desviá-lo ou de negá-lo. A experiência é vivida subjetivamente e não como um objeto de sentimento. A pessoa, nas suas palavras, pode se afastar o suficiente da sensação a ponto de sentir sobre ela, como no exemplo anterior. A vivência nesse estágio assume a qualidade de um processo real. Outra característica desse estágio do processo é a maleabilidade fisiológica que o acompanha. Os olhos úmidos, as lágrimas, os suspiros, o relaxamento muscular são frequentemente evidentes. Há muitas vezes outros sintomas fisiológicos concomitantes. Daqui em diante, ela é uma pessoa que tem o sentimento de suplicar, como tem muitos outros. Neste momento, esta descoberta dissolve os seus construtos pessoais e anteriores, e ela sente-se liberta do mundo onde até então vivera. É uma sensação ao mesmo tempo maravilhosa e temível. O sétimo estágio. Nas áreas em que se atingiu o sexto estágio, já não é tão necessário que se sinta plenamente aceita, embora isso ainda pareça ser de grande ajuda. São experimentados novos sentimentos, de modo imediato e com uma riqueza de detalhes, tanto na relação terapêutica como fora dela. A experiência de tais sentimentos é utilizada como um claro ponto de referência. A pessoa procura, com absoluta consciência, utilizar esses pontos de referência para saber, de uma forma mais clara e mais diferenciada, quem é, o que deseja e quais são suas atitudes. Isto é verdade mesmo que os seus sentimentos sejam desagradáveis ou provoquem temor. Há um sentido crescente e continuado de aceitação pessoal desses sentimentos em mudança e uma confiança sólida na sua própria evolução. Quando trabalho uma ideia, esta se revela totalmente, tal como a imagem latente que aparece quando se revela a grafia. Não há um ponto de partida para chegar a um outro ponto, mas espalha-se por toda a sua superfície. De início, tudo que se vê é um vago contorno e pergunta-se o que será que vai aparecer. Então, gradualmente uma coisa se encaixa aqui, outra ali, e de repente tudo se torna claro. É óbvio que ele ou ela não passou simplesmente a acreditar no processo, mas que o experimenta como ele é, e não em termos de uma coisa passada. O eu torna-se cada vez mais simplesmente a consciência subjetiva e reflexiva da experiência. O eu surge cada vez menos frequentemente como um objeto percebido e muito mais frequentemente como alguma coisa sentida em processo e na qual se confia.
a pessoa está relatando a sua experiência e toma novamente consciência de si e diz: realmente eu não tinha relacionado essas coisas com o tratamento até hoje à tarde. Puxa, talvez algo tenha acontecido, porque a partir de então minha vida tem sido diferente. Meu rendimento cresceu, minha confiança aumentou, vi-me metido em situações que antes teria evitado e, por outro lado, tornei-me menos audacioso em situações em que antes me mostrava atrevida. Fica bem claro que só posteriormente ela se deu conta do que fora o seu eu. Os construtos pessoais são provisoriamente reformulados, a fim de serem revalidados pela experiência em curso, mas, mesmo então, se mantêm maleáveis. Eu não sei o que é que se modificou, mas sinto-me absolutamente diferente no que diz respeito às minhas recordações de infância. É uma parte da hostilidade para minha mãe e para com meu pai se evaporou. Eu não sei o que é que se modificou, mas sinto-me absolutamente diferente no que diz respeito a minhas recordações de infância. De uma parte da hostilidade para com a minha mãe e para com o meu pai se evaporou. Substituí recentemente o que sentia em relação a eles pela aceitação dos fatos, que houve um grande número de coisas inconvenientes que me fizesse. Mas, sobretudo, descobri com intensa alegria a ideia. Agora me percebi do que não estava certo e que eu posso fazer algo a respeito, corrigindo os erros deles. Neste caso, a maneira como o indivíduo constrói sua experiência com os pais foi profundamente alterada. Ela está lutando para reconstruir alguns dos aspectos fundamentais da sua experiência. A comunicação interior é clara, com sentimentos e símbolos bem combinados e com termos novos para sentimentos novos. Há a experiência de uma efetiva escolha de novas maneiras de ser. Uma vez que todos os elementos da experiência estão disponíveis para a consciência, a escolha torna-se real e efetiva.